Bolsonaro, tem um monte de cara dizendo que está triste porque o Joaquim Barbosa saiu da corrida eleitoral. Eu acho que isso é um cinismo desgraçado, porque a maioria está soltando foguete, inclusive você deve estar soltando foguete, porque, olha, o Joaquim não vai concorrer. Eu, se tivesse disputando uma eleição a presidente da República e o Joaquim Barbosa estivesse do outro lado e ele saísse, pô, eu soltava foguete, ia tomar champanhe, ia comemorar. Eu tô achando que esses caras estão falando é da boca para fora. Agora eu quero saber que você que é um cara reto, que você não tem. Você pode ter defeito pra caramba, que nem eu tenho. Tenho mais defeito do que virtude, muito mais defeito que virtude. Mas você é um cara que costuma responder com sinceridade. Eu duvido que você não tenha gostado que o Joaquim saiu fora dessa corrida presidencial. Duvido. Bom dia, deputado. Bom dia, Datena. O perfil do eleitor dele é parecido com o meu, só que o do nosso querido Joaquim Barbosa, ele não botou a cabeça fora da toca. Quando ele botasse a cabeça fora da toca e dissesse, eu sou o candidato, ele ia começar a levar tiro, como eu tenho levado o tempo todo. E daí o pessoal ia saber que o Joaquim Barbosa realmente era um candidato de esquerda. Ele votou no Lula 2 vezes, na Dilma 2 vezes, lamentou a saída da Dilma, tá? Ele é um homem, então, que é de esquerda, é do lado do outro lado. Ele é parecido com os demais que estão aí. O que eu tenho favorável a ele, que ele foi muito sincero por ocasião do mensalão, quando ele citou meu nome, como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Agora, no mais, o Joaquim Barbosa sai como... Ele diz que saiu por questões pessoais. E daí fica difícil você discutir alguma coisa. Faltou ele ser testado. Agora, o momento da pena é para as pessoas de bem no Brasil não ter medo de se apresentar com uma solução, com uma alternativa para mudar o destino do Brasil. Agora, eu vejo, no passado lá, um ano atrás, botava o nome de Joaquim Barbosa na rela dos pré-candidatos. Fora de tudo, botava isso. A intenção era diminuir o percentual de voto para o meu lado e dizer que eu estava lá embaixo. Então, hoje em dia, eu tenho convicção que eu seria o maior beneficiado com a saída de Joaquim Barbosa. Olha, eu não sei se você seria, mas eu saí de São Paulo, peguei avião no aeroporto de Congonhas e desci aqui no aeroporto de Florianópolis, né, onde estou, para ficar uns dias aqui. Eu não sei se você seria o maior beneficiado em termos de pesquisa. Ontem, o diretor do Datafolha disse que você pegaria alguns votos, a esquerda também, porque ele toma tanto voto da direita quanto da esquerda. Mas o que eu observei, e não foram poucas pessoas que vieram falar comigo, não vale com pesquisa científica, está entendendo o que eu quero dizer, deputado? Mas eu sou um cara observador e um velho jornalista. Eu sei observar, eu sei perceber as pessoas. A maioria das pessoas que lamentou a desistência do Joaquim Barbosa disse que ia votar em você. Não sei se as pesquisas vão apontar essa tendência, mas a maioria que falou comigo disse que ia votar em você. Por isso que eu sabia que você ia responder o que você respondeu, porque na bucha, cá entre nós, na bucha, assim, conversando, papo reto, conversa reta mesmo. Você gostou que ele saiu, não gostou? É um a menos, né? Não há dúvida, até porque ele é um de esquerda, ele teria, né, chance de crescer, teria oportunidade de ir para o segundo turno, e é -1 nesse bolo todo aí. Agora, da Atena, uma grande verdade também. Os demais candidatos são todos muito parecidos com o Joaquim Barbosa, muito parecidos. Tá, ok? Agora, o Joaquim Barbosa, o que ele encarna no momento? É a questão do mensalão, é a questão da ética, da luta contra a corrupção, que é uma bandeira semelhante à minha. E assim sendo, eu tenho convicção que seria sim um maior beneficiado. E não vou negar para você, no fundo aqui, eu não responderia, não chegaria numa televisão, no rádio, né, e falasse espontaneamente isso. Mas já que você perguntou, sim, é -1, até pela questão de ser de esquerda. Mas ele seria colocado no seu devido lugar, do lado da esquerda, por ocasião da sua confirmação como pré-candidato. Porque é natural, da pena, quando qualquer um vem candidato a um cargo como esse e começa a ter projeção, como ele estava tendo, é levar tiro. Até que você pode ver, com o Lula fora, muitos já dizem que eu estou no segundo turno. Quem seria a segunda vaga? Poderia ser, com toda certeza, Joaquim Barbosa. Então, os canhões de Ciro, do pessoal de outros partidos, estariam apontados muito mais para o Joaquim Barbosa do que de mim. E, afinal de contas, pelo que parece, ele seria mais frágil do que eu. Você pode ver, nesse espaço de tempo todo, para confirmar para você que ele é de esquerda, alguém da imprensa questionou sobre a questão de economia? Não. Só dão pancada em mim.
E quando eu falo que não entendia de economia, eu falei isso, né, pensando que fosse entendido pelo lado da humildade. O cara não sabe desse assunto e quer saber e não vai dar palpite para não falar o que não deve e não prejudicar a situação econômica do Brasil. Joaquim Barbosa seria questionado. E o pavio dele, você sabe, né, é curtíssimo. Alguns dizem que meu pavio é curto, né? Eu acho que meu pavio é moderado, porque ele é curtíssimo. O Joaquim, moderado, caramba, você também tem pavio curto que nem eu. O Joaquim disse que há riscos para o Brasil. O primeiro risco seria você. O segundo risco seria um golpe militar. E o terceiro risco seria um golpe do Temer. O que você analisa dessas declarações do Joaquim? Você que está em primeiro lugar na corrida eleitoral, se o Lula não concorrer e não deve concorrer. Isso comprova que ele é um cidadão de esquerda. Ele está comprometido com o sistema que está aí. Uma comprovação cristalina. Medo de mim por quê? Que mal eu causo à democracia? Muito pelo contrário. Tá? Não vou falar pelos militares, jamais falaria pelo comandante do Exército, pelo ministro da Defesa, né? Mas quem garante a democracia no país, se for analisarmos com frieza os momentos que nós passamos, foram as Forças Armadas, até na questão do impeachment agora. No meu entender, foi. Esse é até um fato que a gente pode um dia discutir. A Dilma havia, a assessoria dela, feito um decreto voltado, né, para uma estado de defesa, um decreto para criar estado de defesa. E o que nós soubemos, isso não está escrito, né, mas que o Aldo Rebelo teria falado para a Dilma que o comandante do Exército não aceitaria esse estado de defesa. E para você começar, Datena, tem que ter um fato. Agora, uma outra coisa que aponta, porque eu tenho razão no que estão falando, é que o comandante da nossa Força Nacional de Segurança, tá, o coronel pediu demissão daquele espaço onde estava sendo discutido o impeachment dela. Ou seja, com toda certeza, possivelmente, ele também não seria conivente com o fato, né, que teria que ser criado para justificar o estado de defesa. Que fato é esse? Um fato violento, voltado com ação terrorista ou algo parecido, para que aqui na região de Brasília, onde estou no momento, né, seria nessa região, ao ser decretado o estado de defesa, pararia o processo de impeachment. E nós temos preocupação, sim, com toda certeza, repito, não falo pelo comandante do Exército, mas tenho a convicção que tem uma preocupação com a quantidade de cubanos que temos dentro do Brasil, que a grande maioria não sabemos se é médico, não tem qualquer comprovação tocante a isso, e eles estão botando em risco a democracia, sim, e pelo populismo. Agora, que risco eu causo? Se eu estou aberto a todos a perguntar, a conversar, nunca falei a palavra intervenção militar, reconheço o papel das Forças Armadas nessa questão, tanto é que ao longo dos anos nós fomos recalcados em 98, 99, criou-se o Ministério da Defesa, não por uma necessidade militar ou uma necessidade de defesa, mas para tirar os militares da mesa ministerial, para os presidentes ficassem mais à vontade para discutir os seus projetos muito mais voltados para um plano, né, um projeto definitivo de poder e não para o bem-estar do Brasil. Quando ele fala em golpe, quem quer pegar esse abacaxi que está aí? Me responda, Pena, ou quem está nos ouvindo. Quem quer pegar esse abacaxi? O Brasil está na situação daquele paciente. Tem que deixar o dedo e amputar o corpo. Ou então aquele velho ditado, da Pena, que todos nós já ouvimos, né? É consertar o carro andando. O Brasil não é consertar o carro andando. É consertar o jumbo em pleno ar, em pleno deslocamento. Esses são os desafios do Brasil que eu gostaria que o Joaquim Barbosa colaborasse dando declarações nesse sentido. Não se acusar. Se acusar para quê? Falar em golpe militar. Ou então o Temer daria um golpe. Como dar um golpe? Eu acho que o Joaquim Barbosa poderia ter falado, e foi o contrário. Foi perguntado aí sobre a questão do voto impresso. Ele disse que é maluco quem desconfia da urna eletrônica. Ou seja, com o voto eletrônico como está aí, pode sim um candidato simpático à esquerda ser beneficiado lá na frente. Porque nós não temos como auditar essa urna eletrônica que está aí. Por isso, quando eu resolvi disputar as eleições lá em 2015, eu aprovei uma emenda a um projeto de lei para que o voto impresso fosse uma realidade. E é, no momento, a realidade apenas no papel. O Joaquim Barbosa poderia colaborar com isso aí. E ele seria metralhado também. Ele falou há pouco, né? Quando estava no Supremo ainda. Foi não. Ô Jair, olha, até pelo fato de você ser militar e conhecer bem os militares e ter contato direto com os militares, né? A pergunta acho que vale, não é? Os militares suportariam, por exemplo, um candidato de esquerda vencendo as eleições contra você, especificamente, se o país continuar numa situação difícil? Você acha que
as instituições que são fortes manteriam a democracia no Brasil? Ou aí sim, depois das eleições, num candidato de esquerda vencendo e a situação não melhorar, você acha que há risco de golpe militar ou que não existe mais risco nenhum de golpe militar? Para mim, o risco é próximo de zero. É próximo de zero. 64 era outra situação, Datena, era outro momento. Vivíamos a Guerra Fria, toda a imprensa apoiou, não foi golpe militar em 64, toda a imprensa apoiou a decisão da Câmara dos Deputados em caçar o mandato do João Goulart, que foi no dia 2 de abril de 64. Não foi apenas a imprensa, né? Os empresários que não queriam que suas empresas fossem estatizadas, os produtores rurais que não queriam que a reforma agrária fosse feita daquela forma como era previsto, era a Igreja Católica, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, a mesma coisa, eram as senhoras nas ruas pedindo, né, que a instituição militar assumisse, sim, pediam, que não só a instituição militar assumisse, bem como o governo fosse afastado, e foi afastado, e tivemos umas eleições à luz da Constituição, no dia 11 de abril de 64, que deixou o Castelo Branco, ele tomou posse dia 15. Nesse intervalo de tempo, o presidente da Câmara foi o presidente aqui, e o Brasil tocou, tá certo? Tocou seu barco, né? E nós aqui fomos atacados por ocasião. Não vamos perder tempo em discussão, não vamos perder tempo em discussão filosófica. O que passou para a história foi golpe, porque as liberdades políticas, as liberdades de imprensa, elas foram todas reduzidas. O ato institucional número 5, isso aí foi lamentável. Não vamos discutir isso aí. Vamos falar daqui para frente. Eu já percebi que você acha que os militares não vão dar golpe coisa nenhuma, que a situação é que havia uma perseguição a comunistas, que realmente é um regime execrável, provou através dos tempos que o comunismo não dá certo. Né? O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas com Stalin, Mao Tse-tung. Agora, eu fiz uma pergunta e você já respondeu. Não vamos discutir o que aconteceu na história passada, porque a história está lá, escrita de um jeito por algumas pessoas e observada de outro jeito por outras pessoas. Então, para você, o risco é próximo de zero, como para mim também é próximo de zero, mesmo porque os militares de hoje pensam com uma cabeça absolutamente diferente e voltada para o futuro, para a nação. E como todos nós, os militares, estão preocupados com essa podridão e bandalheira, essa roubalheira desgraçada que existe na política brasileira. Todos nós estamos preocupados. Eu não quero dar golpe nenhum, mas estou preocupado porque acho que esses caras deram um golpe roubando o país do jeito que roubaram. Essa é a grande situação. E você disse que nunca falou em intervenção militar, e o Temer, que não é militar, interveio no Rio de Janeiro, se bem que queriam tirar o pezão, e ele disse que não deixou tirar o pezão para não ser uma intervenção militar completa. Quanto a isso, eu também acho que as instituições asseguram a democracia no Brasil, e nós vamos escolher o nosso presidente pela urna e pela democracia, nós vamos chegar lá. Bolsonaro, andaram comentando por aí que você não chegaria ao segundo turno. Já te fiz essa pergunta. Mas pelo que eu estou notando de quem entende de pesquisa pra caramba, você já está praticamente no segundo turno. Pelo que eu estou percebendo de gente que entende de pesquisa, que faz análise, você praticamente já está no segundo turno. Essa desistência do Joaquim pode ajudá-lo e muito. E daí, quem que você espera enfrentar no segundo turno, não sendo o Lula candidato? Datena, eu acho que quem o PT apoiar, esses dois que estão aí, terá grande chance de estar no segundo turno. O PT vive um dilema. Ele tem que ter um candidato próprio para reforçar sua bancada de federais e para ter fundo partidário, para ter dinheiro lá na frente. Agora, por outro lado, ele sabe que dificilmente os nomes que ele cita aí, o Haddad, o Jacques Wagner, entre poucos outros, não tem como decolar, vai ser um fiasco. E, assim sendo, né, eles poderiam ficar, teoricamente, fora de um governo futuro. Então, eles devem apoiar alguém. E esse deve apoiar, o apoiado, tem tudo para ir para o segundo turno. Então, o Ciro Gomes vive aí prestando com o PT. O próprio Ciro Gomes, a gente sabe que é um petista de carteirinha. Tem que já negar tudo quanto é partido. Ele é uma metamorfose ambulante, tá? Mas ele tem procurado se aproximar do PT, já tem falado que quer visitar o Lula lá em Curitiba, tá certo? Não tem atacado o PT, deu declarações há pouco tempo, se forem prender o Moro, mandar prender lá o Lula, ou prender a mim, né? O Ciro Gomes receba a bala, se for prender o Lula, nós vamos sequestrá-lo, mandar para uma embaixada. Ele continua dizendo que o processo de prisão do Lula é político,
Então, o Ciro Gomes é o que mais se apresenta aí como sendo aí aquele que poderia ter o apoio do PT, se bem que o PT também tem desconfiança com o Ciro. O Ciro Gomes é uma pessoa bastante instável, e eles têm essa preocupação. Agora, o que é mais importante, inclusive o Hélio Garfi falou há poucas semanas no jornal o Globo, lá no Rio de Janeiro, escreveu lá, que nessa grande negociação de quem o PT vai apoiar, juntamente com o PMDB, com o PSDB e partidos outros, e tem muita gente envolvida no Lava Jato, é um indulto, é o futuro presidente ter um compromisso de indultar, assinar o indulto dos condenados na Lava Jato. Esse é outro grande problema que o Hélio Garcia revelou. Eu acho que ele está arrependido, porque ele é de esquerda também, e citou meu nome como o único que não aceitaria esse tipo de barganha. E pode ter certeza, eu aceitaria mesmo. Depender de mim, se eu chegar lá, não vai ter indulto para bandido nenhum. Eles vão continuar guardados ali até a futura eleição ou até cumprir o final do seu mandato. Então, essa questão da corrupção no Brasil, que começou muito bem, o Mensalão, o Lava Jato, tem que continuar. Eu conto com o apoio disso, até para nós diminuirmos a corrupção no Brasil e partir para a governabilidade sem o tomar lá da cá. O ministro Toffoli é daqueles que lá no Supremo quer colocar as restrições não só para políticos, mas também para o judiciário e daí por diante. Como é que você vê essa perspectiva sobre o foro? É a questão do foro privilegiado, né? Não é imunidade parlamentar, né? O foro privilegiado é o local onde essas milhares de pessoas serão julgadas, né? E aí foi discutida a questão dos parlamentares apenas. A questão do Toffoli, o que tem notícia é que ele, ao assumir em setembro o Supremo, botaria em pauta uma decisão anterior, né, no tocante a cumprimento de prisão após uma condenação em segunda instância. E ao botar em pauta, muita gente aposta que o placar seria 6-5 por uma nova reinterpretação. Assim sendo, Datena, por exemplo, qualquer parlamentar, deputado ou senador, hoje em dia, ainda, né, está saindo de lá, mas vai para o Supremo, última instância. Se for para a primeira, ele vai ter todo um caminho para recorrer, desde a primeira instância, passa para a segunda, passa para a terceira com o STJ, até chegar no Supremo, um caminho que vai levar no mínimo 20 anos. E isso acontecendo, o crime já prescreveu, ele já morreu, ou seja, a impunidade está aí. A impunidade estará presente se você casar o fim do foro privilegiado, que eu sou favorável, mas desde que seja mantido a prisão em segunda instância. Bom, deputado, acho que foi uma entrevista sincera, como sempre é. Gostei. O cara pode até não gostar de você, você é um cara sincero pra caramba. Eu espero que os outros candidatos sejam também e parem com essa balela de que não gostaram que o Joaquim deixou o pleito, porque ele ia atrapalhar muita gente. A gente já não quer mais ouvir esse tipo de coisa, porque o cara que fala isso não está dizendo a verdade. Você falou, mas eu gostei mesmo que o cara saiu e pronto, acabou, e fim de papo. Acho que tem que ser assim. Porque senão a gente vai continuar não acreditando em político, e não dá mais. Né? Nós precisamos acreditar em político, porque se não acreditar em político, seja ele direito, centro, esquerda, se você não acreditar no cara, o país não tem outra saída. E a única saída democrática é a urna. Eu espero que essas pessoas pensem mais antes de falar, porque o povo não é bobo, não, já deixou de ser bobo há muito tempo. Como que não gostaram que o Joaquim saiu da corrida eleitoral? Eu, se fosse candidato a presidente, adoraria que ele tinha saído da corrida eleitoral, porque eu teria mais chance. Essa é uma coisa óbvia e foi mais ou menos o que o deputado... Mas não, foi o que o deputado Jair Bolsonaro deixou claro aqui. Alguma outra colocação, deputado, para encerrar a entrevista? Eu acho que é muito importante, Datena, nós queremos um voto, militares e civis. Mas queremos um voto confiável, um voto auditável. Então nós temos que fazer valer a lei do voto impresso, para não ficar com a desconfiança que quase todo mundo tem. Ou seja, nós temos que pressionar o Tribunal Superior Eleitoral para que o voto impresso seja cumprido na íntegra por ocasião dessas eleições. E assim sendo, né, aquele que pintar lá eletronicamente na noite de domingo vai ser o mesmo contado manualmente a partir da segunda-feira, caso nós possamos contar os votos de forma manual, que vai dar a garantia, a lisura e a confiança nas eleições. Voto impresso, sim. Voto eletrônico apenas, nós vamos continuar com a suspeição de fraude, isso nós não queremos.
Olha, eu vou te contar uma coisa, há muito tempo eu venho falando, muito antes de você eu venho falando desse negócio de urna eletrônica. Eu não sei, porque se ouve falar de hacker toda hora, mas é porque no online não dá e tal. Eu sei lá, eu não confio nesse negócio não, nunca confiei. Eu falo isso há muito tempo, bem antes de você, não é para concordar com você que eu estou falando agora não. Eu venho falando isso há muito tempo, eu não boto muita fé nisso. Bom, talvez eu esteja ultrapassado, né? Talvez eu não tenha entrado no mundo virtual aí, sei lá. Mas eu tenho desconfiança desse negócio de apertar botão. Se aperta o botão para um lado, vai que sai para o outro. Eu não confio muito nisso, não. Mas tanto é que o Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, os países, nenhum país do mundo praticamente adota isso aí. Ninguém confia nisso aí. Só nós estamos com essa bomba na mão.